Bom, pessoal, já fiz os commits, já fiz o push, já fiz o merge no nosso repositório do GitHub para main e já estou na rota patch para a gente poder fazer os testes dessa rota, beleza? Então, para nós começarmos aqui, já estamos dentro do nosso arquivo da model, temos o describe principal com o título testando a camada de model e aqui a gente vai colocar o nosso it. Ele é assíncrono, recebe uma callback e beleza. Aí segue a nossa estrutura da tríplice A, arrange, act e assert. Boa. Aqui dentro do arrange, a gente pode voltar aqui na nossa camada de model. E update, ela faz a mesma ideia, ela vai no banco de dados e usa o connection.execute, e a gente vai verificar o que ela retorna para nós no caso de sucesso. Aqui ele desestrutura a chave affected rows, e não o insert ID como é no create, beleza? Então, o nosso arranjo aqui vai ser de quem? Do nosso connection. Side.stub, connection, execute, ponto resolves, e aí a gente coloca o que a gente copiou. Aqui nós não temos o affected rows definido, eu vou colocar um, e beleza. No nosso act, quem que a gente vai executar para que o nosso teste funcione? Vai ser um const, result, await, model, ponto, update, e a gente vai executar ele. Aqui no nosso update partner, ele espera alguns parâmetros, ó, um ID e o partner. Então a gente precisa passar para ele, para que ele consiga executar da maneira correta. Então, a gente vai dar um confere aqui nos nossos mocks, ó, insert get by ID, update partner, ó. Nós já temos um objeto aqui, com o name e com o age, que a gente está alterando do sócio Lucas. Então, show demais. Então, o update partner, o ID a gente pode colocar ele como 1, acessa o nosso lock, update partner, que é o segundo parâmetro que ele espera, que é o sócio aqui. Então, aqui o nosso expect, a gente pode verificar o quê? A gente espera que result to be equal a quanto? A 1, que é o affected rows que ele vai retornar no final da moda. Show demais. A gente pode verificar também se result tem um tipo de number. To be and number. Show demais. Vamos colocar um ponto only aqui. O nosso terminal aqui com o servidor já está funcionando certinho. Então vamos rodar o nosso teste. npm test. Deixa eu subir o terminal. Ó, testando camada de módulo. E a gente deixou o nosso it vazio. Então aqui pode ser testando update partner. Que é o it mais descritivo aqui. Então vamos rodar novamente. npm test, ó, testando camada de model, que é o nosso describe principal com título, e testando update partner. Passou. Vamos esperar que esse número aqui seja 5. Vamos ver se vai continuar passando. Ó, falhou. Por quê? Porque a gente está esperando que 1, que é o que está vindo no result, seja igual a 5, que é o nosso caso aqui do teste, ó, mas não é. Então vamos lá. Eita, npm test. Ó, passou certinho. Então, nosso teste está concluído com sucesso. Então, agora nós vamos construir o teste da camada de serviço para a gente atualizar um sócio que já existe no banco de dados. Então, vamos diminuir esse terminal aqui. Eu vou copiar esse it, sem o only, vou remover ele. E a gente vai vir aqui na nossa camada de serviço, dentro do nosso describe, adicionar ele e o nosso parênteses. Show demais. Ele é assíncrono, testando o update partner e segue a nossa estrutura. Arrange, act e o assert. Beleza. Aqui dentro do nosso arranjo, a gente vai lá na nossa camada de serviço e verifica na update partner o que que ela faz, quem que ela executa para poder funcionar da maneira correta. Bom, ela executa o get partner by ID, ou seja, ela busca no banco de dados antes de atualizar o sócio com o ID que a gente está passando para verificar se ele existe antes, para não tentar atualizar um dado de um sócio que não existe. Depois ela valida aqui no Joy e depois, se ela encontrar, ele realmente de fato atualiza com o update partner da model. Ou seja, ela depende de duas buscas no banco de dados. A primeira, para encontrar o sócio com o ID que a gente está passando. Ou seja, a gente precisa ter um stub dessa get partner by ID
para aqui, para que a update partner funcione corretamente. Então, nós precisamos de dois stubs. Um para buscar o sócio e o outro para atualizar aquele sócio que ele encontrou. E aí a gente vai observar o seguinte: vamos abrir essa get partner by ID e ver o que que ela retorna para nós. Bom, a gente passa um ID dinâmico no parâmetro, ele busca no banco de dados e retorna um result, que é o objeto com os dados do sócio que a gente está buscando. Beleza. Então, se aqui ele retorna o sócio, a gente tem que ter um stub disso. Aí, seguindo, depois ele vai lá na update partner. Mas vamos fazer por partes. Vamos primeiro criar um stub desse get partner by ID da camada de monta. Então, aqui dentro do nosso arranjo, nós vamos ter um stub de quem? Primeiro, da nossa model, de qual função? O getPartnerById, e resolvendo ela de que maneira? Lembra, aqui ó, dentro da nossa camada de model, a gente pode até copiar isso aqui, para a gente desestruturar aqui. E aí, nesse contexto do teste, aonde que nós temos um sócio que é um sócio inteiro com o ID? O nosso resolves aqui, a gente pode vir aqui no serviço, acessar a model e verificar como que ele resolve. A gente pode até copiar essa desestruturação aqui, que vai ser o nosso resolves. No nosso contexto de teste, onde que nós temos o nosso sócio com busca baseado no ID? Em mocks, desse ponto, insert get partner by ID, ó. Tá vendo? Aqui dentro desse objeto nós temos um sócio quando a gente busca pelo ID, que é as informações que vêm do banco. Então, show demais. Então, voltando aqui na nossa camada de serviço, nós já temos um stub resolvendo a busca por ID. Aí, descendo, ele valida, nós vamos passar como é que fala? Um ID e um partner válido para poder inserir, e então não vai cair nesse caso de erro aqui. Beleza. Aí aqui na update partner da model, a gente vai verificar o que que ela faz e o que que ela retorna para nós. Bom, ela tem a lógica aqui para poder ser dinâmica e atualizar quantos campos vierem dentro do bar, seja um, dois, três, quatro ou cinco. Beleza. Depois disso, ele vai fazer uma carry de update, vai adicionar o ID por último, no valor dinâmico, naquele array da carry, e no final, ele retorna o affected rows para nós, ou seja, quantas linhas foram afetadas na hora que atualizou o sócio. Então a gente copia essa desestruturação aqui na mesma ideia e cria um outro stub aqui. Sign.stub de quem? Da model, de qual função? Update partner, e nós vamos resolver ela como? Com o que eu acabei de copiar. Affected rows. Aqui no contexto ele não está definido, a gente pode colocar ele como valendo 1. Então, beleza. Nós já temos dois stubs criados para que a nossa função da camada de serviço de update partner funcione. Então, sempre que vocês forem fazer um teste, vai na função que vocês estão testando e verifica o que que ela faz, quem que ela executa, o que ela depende de quê para funcionar da maneira correta. Aí ela depende de uma busca no banco de dados. Você precisa ter um stub daquilo para que ela funcione corretamente. Beleza? Então nós já temos os dois stubs e agora a gente pode escrever o nosso act, que vai ser o quem? E agora nós vamos escrever o nosso act, que vai ser quem? Qual que é a ação que a gente vai executar? Vamos colocar um result, await para aguardar, chamar a nossa service, ponto, update partner, e aí ela recebe dois parâmetros, um ID e o partner. A gente pode passar o ID 1, mas a gente tem dentro dos mocks aquele update partner nosso, ó. Aqui e ponto. Aí ele não tem um ID. Beleza, então a gente usa ele como segundo parâmetro só e passa um ID fixo aqui, sem problemas. Então, ó, ficou o ID 1, que é o que ela espera no primeiro parâmetro, e o partner no ID 2, que esse aqui é o que a gente usou para outro. A gente está atualizando o nome e a idade do sócio. Então, show demais. Então, já temos o nosso act, agora nós vamos fazer o nosso assert. O que que a gente pode verificar aqui? Vamos na nossa service, o que que ela vai retornar no final? O nosso objeto, ó. Então, a gente tem aqui em result o type, o message e o status. Então, a gente pode dar um expect em result.type to be equal aqui, a null. Aí, depois disso, a gente pode verificar se o result.message to be deep equal ou equal. Vamos verificar aqui. Ah, ele é simplesmente uma string. Então a gente pode verificar o, o to be equal. Eita, eu copiei a string junto. Então, show demais. E podemos verificar ainda além o result.status.
to be equal aqui a 200, que é o caso de sucesso. Vamos colocar um ponto olha aqui. Eu acho que eu já removi o da model, já. Pode fechar aqui. Abrir o nosso terminal. O nosso servidor está funcionando certinho. Então vamos rodar o nosso teste. Ó, passou testando a camada de serviço, que é o nosso describe, e testando o update patch, né? Vamos verificar aqui sócio atualizado. Vamos ver se a mensagem de retorno é somente isso. Ó, deu, tá dando para vocês verem, beleza. A gente está esperando que sócio atualizado com sucesso, ou seja, esse result.message, que é o que está vindo, seja igual ao sócio atualizado, que é a mensagem que a gente colocou aqui dentro do toEqual. E não é, é sócio atualizado com sucesso. Então a gente roda de novo para confirmar e está passando certinho. Então agora vamos fazer nosso teste da camada de controle da função update patch, né? Da rota patch. Fechar esse terminal aqui, tirar esse ponto only e copiar o nosso it. A gente pode fechar aqui, a service pode deixar aberto, que a gente vai precisar dar uma olhadinha nela. Cola o nosso it aqui e fecha com chave e parênteses. A gente segue a mesma estrutura. Show. Aqui dentro do arranjo da nossa controle, lembra que a gente precisa do rec, do res e da service. Então a gente precisa criar o stub de todos esses itens. A gente cria um const res, que vai ser um objeto vazio. A gente coloca um const rec, eita, que vai ser um objeto vazio. O nosso res.stats vai receber um sign.stub e vai ter um returns this. Agora o sign tá funcionando certinho. Não sei por que aquela hora não estava. A gente vai ter um res.json que vai receber o sign.stub sem o return this. E agora a gente precisa enviar duas informações. Um é o ID, que a gente vai abrir a nossa camada de controller aqui, o update part, né? Ó, tá vendo que ele pega duas informações da requisição? Uma é o parâmetro, com o ID do sócio que a gente está querendo atualizar, e o outro é o body, com os campos que a gente quer atualizar daquele sócio, com o ID do parâmetro. Beleza? Então nós precisamos enviar essas duas informações aqui dentro do nosso REC para que o nosso teste funcione. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode chamar o params, que ele vai ser um objeto, com a chave ID dentro, e a gente pode pôr um. Depois a gente pode enviar aqui dentro do nosso body o nosso mock, mocks.updatePatch, né? Que, que são os campos que a gente quer atualizar, que é o nome e a idade do sócio. E por final, aqui nos nossos stubs, a gente precisa ter um stub da nossa camada de serviço. De qual função? Update patch, né? E aí nós vamos resolver ela como? Cadê service? Aqui. Dessa forma que ele retorna aqui no final, que é o nosso objeto. Então a gente copia e cola ele aqui, sócio atualizado com sucesso, status 200 e tipo nu. E o act, quem que vai ser o nosso act? Aqui eu não vou nem colocar o const, porque a gente vai verificar direto o res no expect. Então vai ser await controller.update, e aí nós precisamos passar quem? O rec e o res. Beleza. Agora aqui dentro do nosso assert, a gente pode verificar se o nosso res.status to be carried with aqui a 200, que é o caso de sucesso, e o expect res.json to be carried with aqui ao nosso, a gente vai verificar aqui o que ele retorna. Ah, beleza. É a mensagem. Essa aqui, ó. É um objeto com a chave message, que a gente usa aqui no update, ó. A gente desestrutura a mensagem da service e cria um objeto com a chave message e manda a mensagem para o usuário. Então aqui vai ser um objeto e a nossa chave sócio atualizado com sucesso. Show demais. Então, em tese, já está feito o nosso teste. Vamos rodar ele aqui, adicionar um ponto only, limpar esse terminal, conferir o nosso servidor, está funcionando certinho, e vamos rodar o nosso teste aqui para ver o que acontece. Ó, passou certinho, testando a camada de controle, testando o update patch, né? Vamos atualizar esse status 200 para 404 aqui.
para a gente ver. npm teste, ó, deu erro, porque a gente está esperando que o status tenha sido chamado com o argumento de 404, né? Aqui, ó, to be called with, chamado com 404, mas ele foi chamado com 200. Então, o nosso teste está funcionando, está passando certinho, e com isso nós concluímos mais um teste unitário da nossa camada de controller. Agora nós vamos fazer o teste de integração da rota PET para atualizar um sócio no banco de dados. Então, vamos fazer o nosso teste de integração. Vou copiar esse it aqui, fechar esse arquivo, este e este. Abrir o nosso de integração, colar o nosso it aqui e beleza. A gente segue a mesma. Deixa eu fechar esse terminal aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, segue a mesma estrutura da nossa tríplice A, arrange, act e assert. Então, a gente vem aqui dentro do nosso controle e verifica qual função que ela executa para poder retornar a resposta para o usuário. Ela executa o update partner da camada de serviço. E se der tudo certo, ela retorna esse objeto aqui para controle. Então, é o que nós vamos criar aqui no nosso arranjo. Sign.stub de quem? Da nossa service. De qual função? Update. E a gente vai dar um resolves com o quê? Com o nosso objeto que a gente acabou de copiar lá na camada de serviço. Beleza. Depois disso, a gente precisa fazer o quê? Fazer a nossa requisição, o nosso act. Aqui no act, a gente vai dar um const, pode ser response, a gente vai aguardar a requisição, vai usar o chai.request, que é o método para fazer, vai passar o nosso app, que é o nosso servidor, vai passar o nosso método, que é o pet, e aí qual que é a nossa rota? A base é clube, partners, e o ID na requisição da URL aqui, que ele puxa do parâmetro. Então, beleza. Então, aqui vamos colocar o ID 1. E aí, a gente precisa, além de passar esse ID, aqui na controller, ó, ele recupera o partner do body. Como que a gente envia isso? Com o nosso método aqui, send. Ó. Send. E aí, nós vamos passar quem? O nosso mocks.update partner. Deixa eu dar um format aqui. Ó, bom demais. Então, agora a gente pode verificar o nosso assert. Bom, aqui os nossos expects, a gente pode verificar se o response.status é igual a quê? To be equal a 200. A gente pode verificar se o nosso response.body é igual a to be equal a quê? A gente vem no nosso controller e verifica. Ó, ele manda um objeto com a chave message e a mensagem que o sócio foi atualizado com sucesso. Então, a gente copia isso aqui e abre um objeto e passa isso aqui, dá um format e beleza, o nosso teste de integração está feito. Vamos colocar um ponto on aqui, abrir o nosso terminal, conferir o servidor, está funcionando certinho e vamos rodar o nosso teste. npm teste, ó, falhou. Vamos entender por que que ele falhou aqui. Ó, nosso teste não passou. Vamos entender por quê. A gente está esperando que um object message seja igual a um object message. Só que, lembra dos matchers? Aqui, esse to be equal, ele é mais utilizado para número, para valores simples. Quando a gente quer verificar valores de objeto, array, a gente verifica em profundidade. Ou seja, é to be.deep equal. E agora a gente pode fazer um teste para ver se está passando. Ó, npm teste e passou. Está funcionando certinho. O nosso describe e o nosso it aqui. Que vamos colocar 404. Ó, falhou. Tá dando para vocês verem, boa. A gente está esperando que 200 seja igual a 404 e não é. É 200 mesmo. Então, com isso, nós concluímos com sucesso mais um teste de integração da nossa rota PET. Então, agora eu vou fazer os commits, vou fazer o push e a gente vai para a nossa rota de delete, para a gente criar os testes unitários e de integração.